3, 2, 1. Só, desculpa. Eu tô Vai tranquilo, eu, cara. não, é justamente eu mutei o WhatsApp aqui pra não ter problema. É boa, bem lembrado, cara, bem lembrado. Boa tarde, nação sonhadora. Aqui é Fernando, do Sonhos Grandes, mais uma vez entrevistando brasileiros que foram viver os seus sonhos grandes fora do Brasil. Hoje é com o Carlos que, enfim, tem uma história aí bem interessante. Ele fez um mochilão em 2016 pela Europa. Na última parada, que foi a Polônia, ele conheceu a namorada e adivinha onde ele mora hoje? Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Fernando? Tudo bom, pessoal que estiver ouvindo e vendo a gente? É Beleza? super legal ter essa oportunidade de compartilhar a história e de falar e ouvir, muito bom. Pô, a gente que agradece, cara. A gente que agradece a disponibilidade. E vamos, antes de mais nada, como é que termina essa história aí que eu comecei? Em Uhum. 2016, um mochilão. Aham. Em 2016, juntou um monte de coisa interessante. Meu pai, ele estava sem tirar férias há 15 anos. 15 anos É, sem férias. 15 anos. Aí ele é engenheiro civil e só tá num ritmo muito intenso. Aham. A minha irmã do meio estava numa situação de trabalho que aquela veterinária não estava muito feliz. Uhum. E eu também estava numa situação, putz, meio entre empregos e tal. Daí eles foram conversando, aí surgiu a ideia, vamos fazer um mochilão na Europa? Porque meu pai, ele sempre quis, nunca foi. Aham. Eu e a minha irmã, a gente já tinha passado 15 dias aqui, muitos anos atrás. E daí, vamos fazer uma experiência legal, né? Daí a gente passou meses pesquisando e tal. E daí a gente passou ao todo uns 3 meses aqui na Europa, né? A Uhum. gente passou metade do tempo com meu pai, então a gente fez o caminho de Santiago no começo. Eles fizeram, né? Que Porque legal. eu machuquei meu pé e parei no meio. Então Que eu azar. tive vida boa de ficar 2 dias no hotel pensando nele, né? E, e daí a gente foi para vários países, e tal, sempre no esquema de hostel, tudo, sabe, tudo mais barato que a gente conseguia, e tal. Eu e minha irmã a gente pesquisou muito nisso. E Uhum. daí minha irmã foi para Irlanda, que ela gosta de animais, fazenda, tudo mais, ela arranjou alguma coisa por lá. E daí eu queria explorar mesmo, né? E daí eu passei um mês e meio, né? Fui da Grécia até a República Tcheca, né? Daí Polônia foi basicamente o último passo. Aham. Daí sempre assim, conheci muita gente, fiquei sempre em hostel, né? Entrei em umas furadas, mas tive boas experiências, assim, vi neve pela primeira vez. Onde que você viu a E neve? foi em Bratislava, na Eslováquia. Que legal. Era neve bem fininha, assim, parecia. Mas hoje eu brinco porque eu vejo neve e eu falo pro pessoal que, sei lá, centro da Europa é comum neve. Eu falo, meu, realmente, em São Paulo, pelo menos, assim, nunca a gente vê neve, né? Nunca. Aham. Então, o que acontece é, às vezes, no Natal, os shoppings colocam neve artificial de isopor, né? Aham. E daí o pessoal aqui acha bizarro, né? Eles não aguentam mais neve e a gente tentando fazer neve com isopor, Pois é. né? E daí foi isso, como você comentou, aqui na Polônia, em Cracóvia, eu conheci minha namorada, que ela é espanhola, na verdade, mas Ela é porque espanhola? é, normalmente a história é conhecer uma polonesa, né? Aham. Mas a Paula é espanhola e daí a gente foi, vamos tentar, sabe, putz, distância, né? Mas no final deu certo. Ela passou no Brasil depois. E a sensação que eu tive, assim, primeiro, tem, sabe, muita sorte, muitos privilégios, assim, sabe? Meus pais sempre me deram apoio e tudo mais. Eu tava, sei lá, consegui juntar uma reservinha e tal. Uhum. E daí viajando, abre a cabeça no. A primeira coisa, assim, que eu senti aqui, putz, não, sim, minha vida no Brasil tá ótima, tá, mas não precisa ser São Paulo, sabe? Essa sorte que eu tive, assim, de poder escolher. E daí, vou resumir para não falar mais, para não encher o saco. Mas eu e minha mãe, a gente tirou a cidadania italiana e saiu. A gente chegou aqui em junho, saiu em outubro Tá bom. e, e foi isso. Desde então, eu tô aqui com esse gente, tô trabalhando e tal.
Esse é o resumo. Tá, super legal. Então você tem a cidadania italiana. Você Isso. resolveu tirar a cidadania por causa da namorada? Ou Não, no foi começo do mochilão você falou, caramba, é pra cá que eu quero vir. sim, né, foi tudo junto. Foi essa sensação de, putz, sabe, eu quero Uhum, tentar alguma coisa, sabe, já que assim, meus pais, eles estão numa idade assim que eles têm saúde e tudo mais, então ainda estão, eu acho que, sei lá, daqui a 10 anos, por exemplo, seria mais complicado, sabe, uhum, eles seriam uhum, de cuidado e tal. Daí tem isso. Tem sim minha namorada que tá aqui, então a gente cogitou até, por exemplo, casar, sabe, para ajudar a questão de visto, assim, né? A uhum. gente pensou, assim, cogitou tudo. Mas, e daí, com a cidadania, a gente teve que investir, assim, bastante tempo e principalmente bastante dinheiro para conseguir a cidadania, Uhum. para conseguir, assim, todos os métodos legais, tudo mais com assessoria. Mas foi isso, foi um investimento mesmo de, putz, sabe, é meio que agora, assim, Aham, se eu, aham. sei lá, há 10 anos, talvez eu fosse muito novo, mas daqui a 10 anos eu, sabe, vou Vai ter estar em outro uma... momento de vida já, né? Exato, né? Tipo, Aham, aham. sei lá, eu pessoalmente não penso em ter filhos, então eu penso, putz, vou ter uma casa lá com 5 cachorros e 20 gatos, e sabe, e a esposa não vai dar mais, né? Então, é agora Entendi. mesmo, né? Foi o momento. Super bacana, cara. E você falou da assessoria, né, para te ajudar com a cidadania italiana. Quanto Uhum. tempo de você decidir até você conseguir foi rápido? Foi 6 meses, é isso? Ou você já estava com assessoria antes e como que A foi gente isso? começou a estudar a ideia assim da cidadania em dezembro de 2016, Tá bom? e daí a gente escolheu mesmo a assessoria em março, acho. Assim, foi uma loucura, né? Que 1.000 papéis, 1.000 burocracias, a gente foi para todos os cartórios de São Paulo, assim, sabe, 20 vezes. Uhum. Mas a gente decidiu essa assessoria lá por março. E conseguimos fechar tudo, assim, a gente partiu aqui a gente foi primeiro para Madrid, não, a Uhum. gente foi para Roma direto, em junho. Então foi isso, foi 7 meses, e assim, eu tava trabalhando só com freela, então eu tava muito tempo em casa, eu tinha, sei lá, conseguia ir para fazer burocracia, assim, durante parte do Uhum. dia. Então, mesmo assim, foi uma coisa muito intensa, porque não é um processo fácil mesmo, assim, acho que tem gente que consegue fazer sozinho, ter uma ajuda de assessoria pra gente foi essencial mesmo. Uhum. Cara, você comentou também que você trabalhava como freela e Uhum. eu vi que você estudou no EMT, em São Paulo, Instituto Isso, de isso. Música e Tecnologia. Uhum. Você é músico? É, eu sou várias coisas. É, eu estudei música lá na MT, também estudei jornalismo, então eu há alguns anos já dou aula de música, né? Eu dou aula de piano Uhum. lá no Brasil. Tô começando a dar aqui na Polônia também, mas minha principal fonte de renda é jornalismo, né? Então eu trabalho aqui basicamente como profissional de marketing, né? Então, Entendi. Entendi. sim. Você tá desde quando na Polônia? Desde agosto, desde meio Ah, de julho a agosto, são uns 8 meses, acho. Né? já deu pra se enturmar? Você já se considera um residente? Como é que foi essa Ah, adaptação na Polônia, cara? sim. Isso é bem interessante. Uma coisa que eu tive muita sorte, porque como eu tava com a namorada aqui, Uhum. e então assim, sabe, já cheguei com um pacote assim de amizades, sabe? Então, Ela já no morava primeiro, aí? sim, sim, ela mora aqui ela já morava há um ano, né? Ah, tá bom. Porque ela se mudou aqui para trabalhar. Entendi. Então foi isso que eu tive essa sorte de não. A adaptação foi isso, foi bem tranquila. E teve alguns momentos assim, eu tive, por exemplo, muita impressão, sei lá, Polônia é um país mais conservador, né? Então, mas eu tenho sorte, minha cara, sabe, meu nariz, assim, é muito de. Se eu não tivesse essa barba aqui de terrorista, eu passo por polonês tranquilamente, né? É só não abrir a boca, assim, porque sai meu polonês ruim.
Mas, então é fácil, assim, eu lembro que no comecinho, sabe, primeiro e segundo mês, assim, eu sempre pego o bonde, Uhum. e daí eu tava me sentindo mal, porque eu chegava, assim, sabe, eu entrava com minha bolsa, assim, e eu vi umas pessoas perto meio apreensivas, né, eu pensava, nossa, sabe, tem chato isso, né, porque, sei lá, acho que tem um cara de Aham. brasileiro assaltante, que é na minha testa, assim, mas aí com o tempo eu fui vendo assim, eu fui notando que às vezes as pessoas, sabe, eu chegava e delas ficavam meio apreensivas e, sabe, tipo, já batiam um cartão na maquininha, assim, e tal, assim, Aham. e daí um dia entrou um fiscal e eu vi que ele tava se vestindo igualzinho a mim, sabe, com o tipo, Ah, mesmo casaco e a mesma bolsa, assim, de lado, eu pensei, putz, aham. sabe, então esse é o tipo de, sabe, de preconceito, assim, Aham. O de pessoal impressão tá que eu te sou. confundindo com fiscal. Exatamente, exatamente, então, E, cara, muito da, tranquilo. da tua adaptação, o que que foi mais tranquilo? A comida, como que Uhum, é o teu café da manhã, teu almoço? uhum. Aqui, do que eu conheço um pouco da Europa, que é muito diferente do Brasil, é que normalmente o café da manhã é muito doce. Então, vai desde, sei lá, biscoitos ou sabe, uns pontes que parecem basicamente donut, assim. Aham. Eu não entendo como o pessoal aqui é magro, sério, não. Já engordei uns 10 quilos em alguns meses. Então, normalmente é isso. Eu como uns biscoitinhos com chocolate, coloco no leite, às vezes algum chá. Então é Uhum. isso. Aqui na Polônia é engraçado que como principalmente no inverno, o dia acaba muito cedo, então o pessoal come assim muito cedo, né? Então, sei lá, o almoço é, sei lá, às 11h30 e jantar às vezes é 5, 6, assim, é muito estranho, muito estranho. Entendi. Então, E vocês isso estão no não... inverno aí ainda, né? Sim, a gente está saindo do inverno. Uhum. Então, mas em dezembro o sol descia, não, o sol ia embora lá pelas 3h30 da tarde, assim. Meu Deus. E essa foi justamente assim, a coisa mais difícil para adaptar para mim, porque eu não percebi o quanto que luz solar é importante para mim, não Uhum, percebia. uhum. O frio, assim, sabe, putz, pega -16, é muito frio, mas assim, se você ficar sabe, dentro de casa com aquecedor, sabe, entra nas Aham. lojas, não tem problema. Mas assim, quando você tá 4 horas da tarde, sabe? Você sai do trabalho e você sai cedo do trabalho. E daí sabe, tá tudo escuro, sabe? Até o corpo fala, tipo, não, sabe? Não, 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 não é não vou normal. exato, sabe? Seu cérebro fala assim, cara, não vou te mandar endorfina, sabe? Tipo, não, tô hibernando. Então é difícil. Isso foi o mais difícil mesmo. Não imaginava que ia ser tão pesado. E, bom, e aí, como residente, né? Qual que é a diferença de você viajar à Europa como residente e como mochileiro? Uhum. Acho essa uma pergunta muito boa, assim, porque eu mesmo, assim, eu adoro viajar, mas agora realmente pela primeira vez morando, sei lá, mais do que um mês em algum lugar, a gente vê que é muito diferente, porque mochilar, assim, é todo dia cansativo e tudo mais, mas também é prazer, né? Assim, então você Uhum. tá todo dia coisa nova, tal, você quer aproveitar cada oportunidade, né? Agora, Tudo é novo, né? exatamente, exatamente. Agora você mora num lugar, sabe? Você começa, tipo, o que que eu vou fazer esse domingo? Puta, desculpa, o que eu quero sabe, é dormir, sabe? Domingo inteiro, assim, sabe? Então, o que acontece mais, assim, pelo menos no meu caso, putz, vamos nos forçar a fazer alguma coisa, sabe? Então, vamos se forçar um pouquinho a viajar, tudo mais. Porque é isso, né? Quando você mora num lugar, que nem você comentou, tipo, não é mais novidade. Então tudo vai ficando normal, né? Sei lá, putz, essa igreja, assim, sabe, tipo, 700 anos, tal. Tá, né? Mas Primeira vez é linda, a igreja mais bonita do mundo, né? A segunda é exatamente. ok, no final é, porra, de novo. E assim, sabe, tá a 10 minutos de casa, então perde um pouco. Entendi. E vocês viajam bastante? Vocês têm essa Sim, mobilidade sim. aí? Sim, a Pau, ela gosta muito, muito, muito de viajar e ela tem um faro incrível, assim, para passagens baratas. Então, a gente foi para Manchester mês passado, acho que foi. A gente quase foi para Berlim, a gente foi para
Que mais? A gente foi para Maiorca, no ano novo, que ela é de lá, né? Aham. E a gente foi para Varsóvia, que mais? Ah, Ela foi para vocês conseguem Finlândia um viajar tempo atrás. bastante. Então, ela a cada uns 2 meses, assim, a gente consegue dar uma viajada, né? E como é que você consegue isso? A negociação de trabalho aí é diferente? Isso é interessante. Aqui, o lá em São Paulo, sei lá, pelo menos na minha área e tudo mais, tem muito assim, ou você é contratado fixo, né? Ou Aham, você tem uma empresa é PJ, basicamente, ou não tem contrato nenhum. entendi. Aqui é mais ou menos que a mesma coisa. A Pau, por exemplo, ela é contratada fixa, é como pessoa física e tal, Uhum, e daí ela, o legal é que assim, ela tem acho que 22 dias de férias por ano, acho que é isso. Mas daí eles são distribuídos mês a mês. Então não é isso que você trabalha um ano, daí você ganha os 22 dias, entendi. como é agora no Brasil, não sei agora com a reforma. Mas então a cada mês você tem mais ou menos 2 dias e você vai conseguindo acumular e tal, essas coisas. Uhum. Ah, E legal. daí E você consegue particionar também e fala, eu vou viajar, pegar 3 dias para ir para Manchester, por exemplo. exatamente isso. E o lado bom é que não fica aquela coisa de que eu já senti muito, você também, todo mundo deve conhecer assim, de sabe, tá aquele contador, né? Sabe, falta 250 dias para as Aham. férias. E daí, assim, você fica assim, você passa 10 dias curtindo muito, assim, 10 dias cansados e 10 dias entediados, né? E daí você Aham. volta pro trabalho, e, nossa, que saco, sabe? Mais um Então, ano, né? exatamente. Então é meio desequilibrado aqui. Eu acho que nisso é mais legal. Eu sou contratado como empresa, então, por exemplo, eu não tenho férias nenhuma, assim. Mas eu trabalho por hora, então, por exemplo, se eu meio que posso faltar, assim, né? Converso Uhum, com o chefe e tudo mais, só que daí eu não recebo. Então, entendi. é mais pesado nisso. Não tenho folga, mas também é horário flexível. Daí sei, não sei. É, Vai. é um trade-off, né? E Exatamente. como é que foi para você achar um emprego aí? Foi muito difícil? Você, sem falar polonês? Como é que É, foi? então, de novo, eu tenho que falar que tive muita sorte mesmo. Acho que essa palavra. Que assim, eu cheguei. Não, mas assim, no meu caso, eu cheguei acho que na quinta. Não, cheguei acho que na quinta-feira na Polônia, aqui em Cracóvia. Eu fiz uma entrevista na sexta e comecei nesse emprego já na terça-feira. Foi Como isso é muito, muito possível, rápido. cara? Então, a parte da sorte, assim, Mas como é que você já aconteceu. chegou na quinta e já tava com uma entrevista engatilhada? Sim, porque assim, e daí, o que eu consigo controlar que eu fiz, né? 3 semanas antes, mais ou menos, quando eu tava. A Paula, minha namorada, ela me ajudou muito, assim, sabe? Ela me ajudou a arranjar a primeira casa e tal, por uns 2 meses. E Uhum. daí eu fui em alguns grupos, por exemplo, em Cracóvia, né? Tem o Krakow Expats, tem empregos sobre linguagem na Polônia, tudo mais, coisa assim. Uhum. E daí fui lá e sempre tem postagens assim, putz, grande companhia procura, sabe, pessoas que falam espanhol e alemão, coisa assim. Entendi. E daí, assim, um jeito é metralhar mesmo, né? E daí, o que foi legal é que eu tinha uma empresa que estava procurando, basicamente, por um jornalista, né? Que era, Mas, precisava desculpa, migrar. tudo isso antes de você chegar, né? Isso, A antes de eu sua, chegar. sua namorada te ajudou com a casa antes de você chegar, você tava nesses Isso, grupos antes de chegar. Tá. exatamente. E daí, basicamente, quando eu cheguei aqui, a entrevista já estava acertada. Uhum. Então, aqui mesmo, em Cracóvia, eu não tive que procurar nada. Mas isso é uma dica que eu dou, assim, sabe? Tipo, deixa o currículo certinho e daí vai para o Facebook e procura mesmo. Porque, por exemplo, Cracóvia e a Polônia no geral, Cracóvia tem muitas empresas grandes que abrem filial aqui porque a mão de obra é barata. Uhum. E daí, assim, tem muito, 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 muito estrangeiro, assim, né? Não polonês trabalhando aqui. Em Cracóvia mesmo dá para se virar tranquilo, não falando Ah, é? polonês, só com inglês dá tranquilo. Tem as coisas assim, sabe? Vai para uma livraria, vai para farmácia, Claro. tudo mais. É linguagem de sinais mesmo, daí você se vira.
Mas, então, com essas empresas grandes, elas, sabe, sempre precisa de muita gente e pessoas, assim, que às vezes, sabe, às vezes precisam, sei lá, a língua dela é espanhol e daí ela precisa trabalhar em espanhol, né? Uhum. Então, não precisam falar polonês. Então, e assim, isso é coisa da Polônia, mas tem em outras cidades, e tudo mais, dos países que tem Que tem essa assim, característica, né? De... exato. Inclusive, até onde eu sei, a Estônia está se tornando um baita de um hub de tecnologia aí na Europa, né? Acho que muito por conta disso. Uhum. Muito bacana, cara. E dessa, dessa, como é que eu vou formular isso? Porque é que você tem dois momentos, né? Você tem o momento do mochilão e o momento de residente. Uhum. Do que você sente mais falta no Brasil? Fora o sol. Uhum. Rodízio de sushi. Sério? Sério. Não tem isso aí? Não, aqui tem, mas é muito caro, sabe? Começa, sei lá, com 13 euros, assim, pra mais. Entendi. Então, não, aqui na Polônia tá mais pra 90 zloty, que é uns 80 reais, assim, sabe? Não é 13 euros, não. Então, é muito caro. Mas é isso, amigos e... E, assim, às vezes a interação é um pouquinho. Não vou dizer que é mais fácil no Brasil. Tipo, uma coisa estranha que eu sinto é que, assim, eu sou de São Paulo, né? Uhum. Então, eu sou um pouco o estereótipo do cara, sabe, workaholic, que não, sabe, que sai cedo das festas, assim, sabe? O contrário Aham. de... Mas aí eu venho pra cá, eu falo mais alto que todo mundo, sabe? E daí eu tenho que me controlar pra, sabe, até pra não ser um pouco, como dizer, sabe? Não ser um pouco. Pra não incomodar as pessoas, assim, eu tô acostumado, sabe? E sei lá, chegar, sair perguntando tudo mais. Uhum. E daí é muito estranho, assim, porque eu me sinto um carioca trabalhando em São Paulo, alguma coisa assim, sabe? Entendi. Bem diferente. E. Mas aí, bom, imagino que amigos e família, o Skype machuque, não mate, né, mas machuque um pouquinho Uhum. a saudade. Sim, sim. Nessa outra questão que palavra usada? Pertencer, Hum. talvez fique mais fácil com o tempo? Você sente diferença de quando você chegou até agora, ou não? Hum. Ou você acha que é cultural e, assim como um carioca trabalhando em São Paulo, Hum. você nunca vai pertencer ao lugar? Você sempre vai ser Hum. um estrangeiro. Como é que você sente isso? É uma boa pergunta, bem difícil de pensar. Talvez Eu, dando um reframe, em algum momento você sente que você vai deixar de ser brasileiro? ah, hum, Não sei não, se eu ajudei nisso, a atrapalhar. não, isso eu acho que não, assim, porque, sabe, não dá pra pagar a história, sabe? E eu vivi 28 anos no Brasil e Uhum. é isso, sabe? Não, eu carrego tudo isso comigo, sabe? Aham. Então, nem penso nisso sendo como bom ou ruim, então, não. E da questão de pertencer, sei lá, eu tento um pouco não pensar tanto em nacionalidade, Uhum. mas assim, de novo, eu tenho sorte, por exemplo, de conseguir escolher, mas não sei, assim, quando eu, sei lá, tô aqui com o pessoal do trabalho, assim, num dia bom, tudo mais, com minha namorada saindo com amigos, sabe, beber uma cerveja, eu me sinto pertencendo completamente. Quando Legal. eu tô, sabe, no mercado tentando, sabe, pedir uma cenoura e não consigo, sabe, por 2 minutos, assim, eu penso, nossa, não, né? Mas Entendi. uma coisa que me ajuda muito, e isso eu deixo de dica, assim, para qualquer pessoa que queira uma experiência fora, Uhum. assim que eu cheguei, eu comecei curso de polonês, né? Numa escola. Eu comecei primeiro, eu fiz um mês particular, depois comecei esse semestre. Uhum. Por várias razões, assim, um pouco porque eu penso que sabe, eu tô entrando assim nesse país. É muito legal da minha parte, sabe? Fazer um esforço para me integrar, assim, sabe? Legal. Isso eu percebi quando eu tava fazendo mochilão, que assim, você aprender, sabe, bom dia, obrigado, assim, tudo mais, e fazer um esforço faz uma diferença muito grande, assim, quando você tá falando com as pessoas, A porque receptividade é outra, né? é outra, exatamente, porque
não é só você aprender, assim, você comunicar que, sabe, tô me abrindo a vocês, assim, Uhum, sabe? uhum, Tô aqui para aprender também. Então, eu comecei curso de polonês para isso, sabe? Para uhum. um pouco mostrar que, sabe, tô aqui, tô aberto também. Assim, para conhecer gente também, isso foi muito bom, porque eu conheci muitas outras pessoas que estavam na mesma situação, né? Eu Legal. conheci, sei lá, tenho amigos agora do Equador, da Holanda, sabe, da Hungria, tudo Que mais. legal. Sim, e é louco, assim, porque a aula é em inglês, né, claro, e a gente fala em polonês, mas um pouquinho de espanhol, sabe, tipo, enrola um alemão no meio, assim. Então, é isso, sabe, porque eu acho que, assim, sei lá, daqui a 10 anos, assim, não, eu muito provavelmente não vou morar na Polônia mais. Uhum. Eu talvez não lembre, não use polonês, mas assim, essas pessoas, mesmo se eu não conhecer, sabe, mesmo se eu não continuar contato, assim, são memórias que eu vou guardar, assim, sabe? Claro. E é uma coisa que eu tento passar para elas também, assim, Que legal. sabe, passar alguma positividade. Acho excelente dica, né? De Uhum. você tentar se integrar o máximo possível, se abrindo, Uhum. mostrando que você está Sim. aberto, o povo talvez se Uhum. abra mais de volta, né? Dependendo de onde você Sim. esteja. Nesse tempo que você está aí, qual foi a coisa mais impressionante que você descobriu sobre você mesmo? Porque quando a gente sai da nossa raiz, a gente, enfim, Uhum. wherever you go, there you are, né? Aham, sim. O que você descobriu sobre você que mais te impressiona? Fala, nossa, eu não Uhum. achava que eu era, Uhum. sei lá, você gostava, É. descobriu que sente falta do funk, não sei. Não, por coincidência eu comecei aula de forró umas 2 semanas atrás, É mesmo? com uma, Forró na sim, Polônia? com uma professora polonesa. Meu Deus. Sim, é doido. O jeito assim, conhece as pessoas, sabe, se diverte, que você consegue divertir as Que pessoas e legal, tudo. cara. Mas eu acho que o que eu descobri mais assim sobre mim, eu posso trapacear um pouquinho, Claro. porque há uns 6 anos, né, eu fiz um intercâmbio na Austrália, e assim, sabe, do outro lado do mundo e tudo mais. Uhum. E assim, o que eu lembro mais da viagem, claro, eu conheci pessoas, assim, aprendi tudo mais, tal, fiz bons amigos, mas o que eu lembro mais daquele momento são as músicas que eu ouvi, assim, sabe? Então, foi uma coisa que aprendi sobre mim, assim, sabe, meu lado músico, meu lado introvertido, assim, esse mundo interno é muito importante para mim. Uhum. Então, acho que isso facilita um pouquinho mais para mim viajar, porque eu não ligo tanto, sabe? Então, tá em São Paulo ou tá aqui, assim, sabe? Não muda tanto. Entendi. Você tá Tenho com essa você, sorte. você tá bem. Sim. Que Uhum. legal, super legal, cara. Uhum. Eu tenho uma última curiosidade. Manda. E você fala japonês? Ah, Sukoshi. O Só um pouco. Watashu wa Fernando desu. É Ah, tudo que eu sei falar. é um ótimo começo. Sim, eu estudei. Eu e minha irmã também, que essa minha irmã que veio para a Europa, ela tá agora na Irlanda, morando lá também. A Ela gente mora lá? estudou, mora lá agora. Ah, que legal, ela conseguiu. Quando ela tá fazendo mochilão, ela Ela foi conheceu uma pra moça lá. bem legal. Isso, é a mesma. Lá na Irlanda, e ela tá meio que administrando a fazenda agora com essa Que moça. Então, legal, cara. Que bacana. uhum. Mas eu te cortei, desculpa. Não, mas imagina. A gente estudou um ano, basicamente, de japonês, que era, sei lá, a gente tinha uns 12, 14 anos, né? Era louco, assim, por anime, mangá, essas coisas. Eu era louco por anime e eu continuo louco por games, assim, né? Não consigo Aham. parar. O que você joga? E muito RPG, sabe? Tô com 3DS aqui. Aham. Então, sabe, pra mim, o Zelda, jogo. Link to the Past? Não, tem que ser JRPG, né? Então, Ah, sei lá, tá, bom, uns justo. Final Fantasy da vida, assim. Começa a diversão depois de 40 horas, assim, Sim. então, é, Sei bem como é, cara. Sei bem como é. não recomendo. Tem drogas mais leves que isso. E daí foi isso, né? A gente queria Entendi. se integrar mais, assim, sabe? E pensando agora, nunca tinha pensado nisso, mas é um pouco.
É um pouco isso, sabe? Entrar um pouco assim no mundo japonês, Uhum, assim, sabe? O que uhum, que eu posso fazer assim pra, sabe, pra me inteirar um pouco mais, assim. Foi um esforço, né? A gente fez um ano, não foi muita coisa, uhum. mas dá pra fazer o pessoal rir escrevendo no japonês, é importante. Cara, eu em algumas línguas eu sei falar o básico, por exemplo, japonês, eu sei falar que me chamo Fernando, não sei mais nada, nem falar que eu não falo japonês. Uhum. Em alemão que eu sei pedir uma cerveja, mais uma Ah, e saúde. sim. Só. Sim, mas legal, utilidade básica. Isso, quando eu tava fazendo mochilão, muitos, depende do hostel, assim, né? Mas os hostels, assim, mais barato e mais de festa, eles sempre têm, assim, um papelzinho com dicas, sei lá, de como sei lá, do que fazer, sei lá, em Budapeste e tudo mais. Eu lembro, É. eu acho que em Budapeste mesmo, eu fui pro hostel, assim, muito, muito barato, muito ruim, e tinha lá, sei lá, top 10 frases, né, assim, como se diz bom dia, como se diz obrigado, como se diz assim, sabe, me beber 2 cervejas, e daí tinha É. uma horrível, assim, sabe, sua irmã é menor de idade, sabe, uma coisa assim. Que Então, absurdo, cara. não, totalmente absurdo, né? Espero que seja uma piada, espero. Pois é. Aliás, Mas, você tinha comentado de uma história perrengue que você tinha passado no mochilão, num hostel. sim, qual? Eu Foi não, eu não foi com você? lembro. Você falou, putz, teve uma história não muito boa. Eu deixei passar porque eu Assim, queria perguntar outra coisa, mas. não, talvez a história mais. ah, não digo que foi tensa. Eu conheci um brasileiro que teve que dormir na rua um dia porque ele foi para a estação de Budapeste, lá de trem, que é Uhum. muito confusa e perdeu o trem, não sei. E Ele não teve, passa mais e acabou, né? exato, não teve o que fazer. Mas eu acho que o mais chato, eu fui na Grécia, eu fui lá de Tessaloniki para Sófia, que dá umas 11 horas de trem. Só que eu fui lá, comprei, assim, a passagem estava em grego, né? Então, eu não sei você, Literalmente. eu não sei suas habilidades, mas eu não falo grego. Então, daí no fim, era assim, 11 horas de viagem, só que foram 3 trens e um ônibus. Nossa. Então, assim, eu tava sempre com o Google Maps lá, sabe? Aham. Uma coisa que eu faço, sei lá, vou viajar, antes eu faço download da área, sabe? Aham. Pra ter pelo menos offline no mapa. E daí foi isso, sabe? A gente ia por 3, 4 horas, parava, e assim, parava um pouco, só que eu tinha, assim, uma loja na frente, assim, com comida, mas eu tinha medo de ir pra lá e perder Claro. o trem. Então eu fiquei sentado, né? Então foi 11 horas, assim, só com uma água mineral. Meu Deus. E assim, eu não tinha pra quem perguntar, né? Tinha um moço lá engraçado, ele tinha saído de um país para outro para comprar muamba e tudo mais. Deu, Brasil, Ronaldinho, sabe? Sempre tem alguma ligação, assim. Aham. Mas foi isso, foi meio que 11 horas, Que sabe? beleza, hein? Quase um caminho Sabe? de Santiago no ônibus. Bem isso, bem isso. Ia pegar, sei lá, a linha vermelha, amarela, sabe? Mas só que, Aham. tipo, por 11 horas, né? Então, Que beleza. uhum. Que beleza. Mas acho que esse foi o pior, assim, não foi nada. Menos mal. Carlos, eu queria te agradecer, cara. Não quero te segurar mais aí do que a gente Não, tinha imagina. combinado. Você tem Uhum, alguma última dica para o pessoal que está vendo, ouvindo a gente? Para quem quer sair uhum, do Brasil? uhum. Eu acho que não sei o quanto eu sou parâmetro, mas assim, se você tem a oportunidade mesmo, tenta, sabe? E ao mesmo tempo, se sair, sabe, e não der certo, sabe, tudo bem. Não é para todo mundo, mas isso não é uma coisa ruim, sabe? Uhum. Também a gente tem muito essa ideia de, larga tudo e, sabe, e vai viajar, tudo mais. Só que, assim, a minha vida em São Paulo e a minha vida aqui não é muito diferente, sabe? É Uhum. trabalhar a maior parte do dia, viajar um pouco, sabe? E sair com amigos, assim, não é tão diferente. Assim, então, no meu caso. Uhum. Então, assim, eu acho que é legal sair da zona de conforto e testar muito. E pode gostar ou não, assim, Uhum. sabe? Eu, minha irmã tem um amigo que a gente contou toda essa história. Ele fala assim, não, sabe? Não, 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 não. Ele tem, assim, rejeição a essa ideia. Porque ele, assim, ele é casado, mora numa cidade pequena e ele ama isso, sabe? Com os 2 Sim. filhos.
E assim, perfeito, sabe? Ele tá feliz, E né? tá, Então, funciona pra ele, né? então é isso, sabe? Testar, conhecer a si mesmo. Assim, eu gostei muito da sua pergunta sobre se conhecer, Uhum. que é para conhecer para entender onde você se pertence, né? E a gente, vindo do Brasil, eu gostava muito da frase do Nelson Rodrigues, né? Que a gente tem síndrome de vira-lata. Uhum. É, que a gente achar que, putz, o Brasil é uma porcaria, tudo é melhor, assim. O- Isso não é uma sugestão que eu dou, não sei nem se é dica, porque assim, tentar pensar nisso, porque, sei lá, eu fui pra Grécia e eu via isso, sabe? Eu via grego falando que, putz, sabe, a gente é muito imóvel, a gente só fica reclamando. Fui pra Itália, eu ouvia isso, sabe? Em relação aos alemães. Uhum. Eu fui pra República, não, eu fui pra Sérvia e eu via isso em relação a República Tcheca, né? Então é uma Uhum. coisa assim, sempre se comparar, tudo mais. Então, o que eu acho mesmo importante não sair do Brasil, ou de onde você for, com essa ideia de, putz, tô indo necessariamente para um lugar melhor, para um lugar mais avançado, assim, sabe? Uhum. Porque, até porque se você chega aqui, você fica, sabe, repetindo o discurso de, putz, sabe, tudo no Brasil é ruim, sabe, tudo lá tá dando errado, não tem futuro. Assim, o que você passa essa pessoa é uma pessoa que foge, né? Então, Uhum. E nem você sai do Brasil efetivamente, né? Se você tá é, aí e fica reclamando do Brasil, você tá no Brasil ainda. exatamente, não diria melhor. Que Então, legal. essa é uma dica. Estuda o Brasil para sair dele. Boa, excelente dica, cara. Excelente Uhum. dica. Carlos, foi um prazer te conhecer, cara. Vamos, Eu vamos tentar também. falar de novo. Adorei Sim, nossa sim. conversa. Eu também. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ajudar da forma que for. Estou aí aberto para o que precisar mais. Legal, cara. Muito obrigado. E para todo mundo que tá ouvindo e vendo a gente, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, nação sonhadora, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o nosso site www.sonhosgrandes.com.br e curtir a nossa página no Facebook para conhecer mais histórias de brasileiros pelo mundo. Deixem seus comentários, curtam e compartilhem nas redes sociais e até a próxima.